Esse é um dos indicadores que mostra se uma ação ela está barata ou se ela está cara. Só que uma avaliação errada desse indicador pode fazer você perder bastante dinheiro. E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Você vai acompanhar o vídeo até o final, você vai entender tudo sobre o indicador de preço sobre valor patrimonial ou PVPA. E se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificado CEA pela Anbima. Também sou consultor de valores imobiliários, autorizado pela CVM para atuar. Também sou dentista e investidor há alguns anos. E antes de começar a falar aqui sobre esse indicador que é extremamente importante, na minha opinião, eu queria te pedir um grande favor. Eu queria te pedir para você dar um like nesse vídeo, então tem um joinha aí, você é só apertar, só clicar, não te dá trabalho nenhum. Clica nesse joinha e se inscreva no meu canal. Tem um botãozinho aí de inscrever-se, você clica lá e você vai ser um inscrito no meu canal. Você vai receber os novos vídeos que eu vou fazer aqui, você vai ser avisado pelo YouTube. Isso também me beneficia porque o YouTube entende que é um vídeo relevante, que é um canal relevante e acaba entregando para outras pessoas. Então você vai me ajudar demais fazendo isso. Então dá um joinha e se inscreva aí no meu canal. Então vamos lá para esse importante indicador aqui, que é o preço sobre valor patrimonial. É indispensável que você saiba o que é esse indicador, mas aí vem um grande ponto. Algumas pessoas até sabem o que é esse indicador, mas não sabem interpretar, não sabem avaliar da forma correta. E para começar esse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês o que é o preço sobre valor patrimonial, que é esse indicador que a gente usa para avaliar uma ação. Então, o que é basicamente o preço sobre valor patrimonial? É você pegar o preço daquela empresa e divide pelo valor patrimonial da empresa inteira. Ou então, você pega o preço da ação e divide pelo valor patrimonial por ação. E você pergunta assim, Guilherme, mas o que é esse preço? O preço é basicamente, se você for pegar o valor da empresa inteira, é o valor de mercado daquela empresa. É só você pegar o preço por ação e multiplicar pelo número de ações que aquela empresa tem. E aí você vai chegar no valor de mercado daquela empresa. E o valor patrimonial é o patrimônio líquido daquela empresa. Esse valor você pode encontrar no balanço patrimonial que a empresa divulga todos os trimestres. Então você vai ver lá, patrimônio líquido da empresa vai ser X. Você vai lá e divide o preço da empresa inteira pelo valor de patrimônio, você vai achar um número ali. Esse é o indicador preço sobre valor patrimonial. E você também pode fazer o inverso. Você pode pegar o preço por ação e dividir pelo valor de patrimônio por ação. Então você pega lá, o preço de uma ação é X, você pega esse valor e divide. Como é que você vai encontrar o valor patrimonial por ação? Você pega o patrimônio líquido da empresa e divide pelo número de ações que aquela empresa tem. Você vai achar o valor patrimonial por ação. E aí pega um, divide pelo outro, você vai encontrar o mesmo valor. Aí você fala assim, Guilherme, beleza, entendi que o preço é o valor que oscila ali, o valor da ação que fica oscilando para cima e para baixo em todos os pregões. E o patrimônio líquido, o que seria isso? O patrimônio líquido, o valor patrimonial, significa que a empresa ela poderia ser liquidada, ou seja, vender tudo que a empresa tem, pagar todas as dívidas dela e o que sobrasse, esse é o valor do patrimônio líquido. Ou seja, o valor do patrimônio líquido são os ativos que a empresa tem, ou seja, os bens e os direitos que ela tem, menos os passivos, que são as obrigações que a empresa tem. Então, ativo menos passivo, você chega lá no patrimônio líquido. Vendendo tudo aquilo ali, ia sobrar um dinheiro. Esse dinheiro que ia sobrar é o patrimônio líquido da empresa. Pronto, esse aqui é o ponto mais básico que você precisava saber, tá? Esse é o indicador preço sobre valor patrimonial. Agora a gente vai entrar aqui em uma questão de interpretação. A gente vai tentar interpretar esse indicador preço sobre valor patrimonial. A primeira coisa que você tem que saber em relação a ele é que o patrimônio líquido da empresa, aquele que você vai achar lá no balanço patrimonial, às vezes ele está meio que defasado ali, não representa a situação real daquela empresa. Vou te dar um exemplo. Imagine que uma empresa ela possui alguns terrenos. Imagine que essa empresa ela comprou esse terreno há 25 anos atrás. E ela comprou ali por um valor de R$ 1 milhão, por exemplo. E no balanço patrimonial dessa empresa, ela tem que colocar lá o valor de aquisição desse terreno. Então, se ela comprou por R$ 1 milhão, mesmo assim, 25 anos depois, tem que estar lá R$ 1 milhão. Só que suponha que esses terrenos eles se valorizaram nesse tempo todo e hoje eles valem 30 milhões de reais. Aí está um ponto muito importante na sua avaliação de uma ação. Se a empresa está lá no balanço patrimonial, está lá
que esses terrenos valem R$ 1 milhão. E hoje você vai ver lá, pesquisa o mercado, vê quanto estão valendo ali os terrenos ao redor, próximo daquele que a empresa tem, e está lá o valor de mais ou menos R$ 30 milhões que esses terrenos valem. Então, esse patrimônio líquido da empresa ele está defasado. Então, você pode identificar alguma oportunidade em investir nessa empresa com base nisso. Você achar alguns ativos que não correspondem com a realidade do valor que eles têm hoje. Então, às vezes, o patrimônio líquido de uma empresa ele pode ser muito maior do que está lá no balanço patrimonial. E o contrário também é verdade. Preste bastante atenção nisso aqui. Imagine que uma empresa ela possui dezenas de máquinas lá para poder rodar a produção dela ali. Só que a empresa ela não se preocupa em renovar essas máquinas ali com o passar do tempo, ela não investe, não compra novas máquinas, e aí estão todas ali meio que sucateadas, estão todas velhas, que em pouco tempo ali vai começar a dar problema, vai ter que trocar, vai ter que aumentar o investimento. Essas máquinas, se a empresa possui dezenas de máquinas ali, essas máquinas elas estão no balanço patrimonial da empresa pelo preço de aquisição também. Então imagine que ela comprou lá por R$ 50 milhões todas aquelas máquinas. E hoje, como está tudo sucateado ali, todas muito velhas e apresentando defeito, provavelmente esse patrimônio líquido que está lá de R$ 50 milhões dessas máquinas, hoje deve valer ali, se ela for vender, deve valer ali 1, 2 ou 3 milhões de reais. Você tem que ficar atento a isso também, o contrário também é verdadeiro. Então, patrimônio líquido, ele pode estar lá no balanço patrimonial muito acima do que ela realmente vale. Então a lição que eu quero deixar aqui é que você olhar aquele patrimônio líquido que está lá no balanço patrimonial da empresa, você não pode tomar como regra soberana que aquele patrimônio líquido é de fato quanto que a empresa vale. Ela pode valer muito mais ou pode valer muito menos do que aquele patrimônio líquido que está ali. Esse ponto é importantíssimo para a sua avaliação de uma empresa. Isso era o primeiro ponto que eu queria que você entendesse. Você já entendeu o que é o preço sobre valor patrimonial, o que é esse indicador, como é que encontra ele, e você já entendeu também que o patrimônio líquido ele pode não ser bem o que está explicado ali no balanço patrimonial, ele pode ser muito mais ou muito menos do que o que está ali. E agora a gente vai para um outro passo, a gente vai para o próximo passo ali que você precisa interpretar esse indicador. E esse próximo passo é identificar que existem empresas diferentes e por isso elas são negociadas com preço sobre valor patrimonial de uma forma muito diferente. Então você não pode pegar empresas completamente diferentes, com negócios diferentes, setores diferentes e comparar somente o preço sobre valor patrimonial. Algumas vão estar negociando lá com preço sobre valor patrimonial de 5 vezes e outras vão estar negociando com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. E aí se você olhar só essa métrica, você vai dizer, aquela que está abaixo de 1 está mais barata, então vou comprar aquela porque vai ser o melhor investimento. Está completamente errado. E eu vou te ensinar como que você faz agora. Quando você vai avaliar o preço sobre valor patrimonial, você precisa necessariamente avaliar um outro indicador junto. E esse indicador é o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o famoso ROI. Inclusive é o seguinte, se você não sabe o que é o ROI, você precisa aprender o que é esse indicador. Eu vou deixar aqui o link, vai aparecer aqui agora o link, você vai clicar e vai assistir o que é esse indicador. Nesse vídeo eu explico tudo sobre o ROI. Só que você tem que sempre avaliar preço sobre valor patrimonial e comparar e unir essa avaliação com o retorno sobre patrimônio líquido. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Imagine uma empresa que ela tem um alto preço sobre valor patrimonial, um alto PVP. E necessariamente essa empresa, para ser um bom investimento, ela precisa ter um alto retorno sobre o patrimônio líquido, um alto ROI. E quando essa empresa ela tem um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, um indicador ali que parece que a empresa está muito barata, normalmente o ROI dessa empresa ele é muito baixo também. O retorno sobre patrimônio líquido é baixo. Então, é sempre preciso fazer análise correta olhando um com o outro. E por isso, preço sobre valor patrimonial sempre anda de mãos dadas com o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido. E aqui vem um ponto crucial desse vídeo, que é isso que eu quero que você foque aqui agora. O que determina se uma empresa ela pode estar com preço atrativo, se ela pode ser uma oportunidade ou não, é a diferença entre o retorno sobre o patrimônio líquido e o seu custo de patrimônio, seu custo de oportunidade que você tem ali. Vou te explicar
porque eu imagino que você não tenha entendido isso aí. Vou te explicar, calma aí. Os dois exemplos que eu vou te dar é o seguinte: o primeiro exemplo é, imagine que a empresa ela tem lá um preço sobre valor patrimonial de 6 vezes. Aí você olha, poxa, essa empresa ela está muito cara, eu não vou investir nessa empresa com preço sobre valor de patrimônio de 6 vezes. Significa que eu estou pagando 6 vezes o quanto de fato ela vale ali, o patrimônio líquido dela vale. Mas imagine que essa empresa ela consegue gerar um retorno para acionista, um retorno sobre o patrimônio líquido de 80%. Então é um ROI de 80%. É basicamente como se a empresa ela pegasse todo o patrimônio líquido que ela tem e investisse lá numa renda fixa, rendendo 80% ao ano. Então é maravilhoso. E por isso que esse indicador ele é bem elevado, porque significa que ela consegue gerar um retorno muito acima do que aquele custo de oportunidade. Qual é esse custo de oportunidade? Esse custo de oportunidade é a nossa taxa de juros, basicamente. Então, se você consegue gerar um retorno muito acima da taxa de juros, você consegue ter uma boa eficiência, é uma empresa muito eficiente e gera retorno, gera valor para o acionista. Então, se a taxa de juros está lá por volta dos 13%, significa que a empresa está gerando 80%, significa que está um retorno muito bom. E por isso a empresa ela é precificada lá em cima com relação ao seu patrimônio líquido. Mas aí eu vou te dar um outro exemplo aqui, um exemplo oposto. Imagine que a empresa agora ela está sendo negociada com preço sobre valor patrimonial de 0,5 ou 0,6. Aí você fala, poxa, ela está muito barata, então está valendo a pena investir nela. Só que quando você vai ver o ROI dessa empresa, o retorno sobre patrimônio líquido, está lá em 5%, em 4%, às vezes está negativo. Significa que se eu pegasse todo o patrimônio líquido da empresa e colocasse lá na renda fixa, ia estar rendendo 5% ao ano, 4%, ou ia estar sendo negativo, ou seja, ela ia estar perdendo patrimônio ao longo do tempo. Significa que não é razoável eu pegar esse valor de patrimônio dela e colocar em uma renda fixa para render 5%, sendo que a taxa de juros está lá em 10, 12, 15% ao ano. Então, o que, que o mercado faz? O mercado joga o preço dessas ações lá para baixo e ela começa a ser negociada com preço abaixo do seu patrimônio líquido, porque a empresa está destruindo o valor para o acionista, porque o valor que ela gera é abaixo do custo de oportunidade, então poderia simplesmente jogar na renda fixa e estar ganhando muito mais. Então, é uma empresa com baixa eficiência. Então, o normal, o padrão é esse. Se a empresa ela tem um alto PVPA, um alto preço sobre valor patrimonial, ela normalmente tem um ROI mais elevado. Uma empresa que tem um baixo PVPA, normalmente ela tem um ROI muito baixo. E agora eu vou te dar uma regra de bolso, algo que você precisa levar com você para você fazer bons investimentos, boas escolhas com base nesses indicadores. Você precisa prestar muita atenção nisso aqui agora. Só que antes de te dar essa regrinha de bolso aqui que você precisa aprender, eu quero te fazer um convite. E o meu convite para você é o seguinte: se você precisa de um profissional para cuidar dos seus investimentos, para montar uma carteira para você, para fazer o seu planejamento, eu te convido para conhecer a nossa mentoria. Na nossa mentoria, a gente faz o seu planejamento, monta a sua carteira, escolhe os ativos específicos que você precisa ter na sua carteira, ações, fundos imobiliários, renda fixa, a gente define e escolhe tudo para você. E para você conhecer a nossa mentoria, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. É só clicar no link que está na descrição, você vai lá, conhece, pode tirar todas as suas dúvidas. Eu estou te aguardando lá, eu tenho certeza que eu posso te ajudar com relação aos seus investimentos. Então clica lá no link da descrição e vai lá tirar todas as suas dúvidas. Então agora a gente vai lá para a nossa regra de bolso aqui sobre o preço sobre valor patrimonial para você fazer bons investimentos. Preste muita atenção aqui agora. Quando você acha uma ação que tem um alto preço sobre valor patrimonial e um alto ROI, ela pode ser uma boa oportunidade, só que ela tem um risco mais elevado. Por quê? Porque essa empresa, já que ela gera um alto ROI, ela tem uma alta eficiência, ela pode acabar perdendo sua eficiência ao longo do tempo. Ou porque a concorrência aumentou, ela está ali com margens mais comprimidas, ou porque a situação do país piorou, por vários motivos. E aí, como ela gera um alto retorno sobre esse patrimônio líquido, alguma concorrência pode gerar um ROI um pouco abaixo. E por isso que você tem um risco um pouco mais elevado quando você compra uma empresa que tem um alto preço sobre valor patrimonial, mas também tem um alto ROI. Mas pode ser uma boa oportunidade para você investir nessa empresa, desde que você entenda
quais são os riscos que estão envolvidos ali que pode fazer com que essa empresa ela perca eficiência e acabe reduzindo esse ROI. Então, esse é o primeiro ponto, a empresa com alto PVPA e um alto ROI. Pode ser uma boa oportunidade, porém com risco mais elevado. Segundo exemplo aqui que você precisa saber, uma empresa com um baixo PVPA e um retorno, o ROI, um pouco acima do custo de oportunidade. Por exemplo, uma empresa ali com um PVPA de 0,8, 0,7 e um ROI ali de 15%, 16%, sendo que a taxa de juros está ali em 13%, 14%. Significa que a empresa ela está gerando um pouco mais, um retorno um pouco acima do custo de oportunidade e mesmo assim ela está sendo negociada com preço ou valor patrimonial abaixo de 1, abaixo do que ela realmente deveria valer ali. Então, nesses casos, a empresa também pode ser uma boa oportunidade fazer um investimento nessa empresa e com risco baixo. Por que o risco baixo? Porque o patrimônio líquido dela ali meio que te protege, né? Imagine que você ache ainda um patrimônio líquido que tem alguma coisa escondida ali, algum terreno, alguma coisa que vale muito mais. Mas nesse ponto específico que eu estou comentando, imagine que o patrimônio líquido realmente seja o que de fato ela vale. Então, você está tendo um baixo risco, porque o patrimônio líquido ele te protege, e mesmo assim ela está gerando um retorno um pouco acima do custo de oportunidade, então pode ser uma boa oportunidade para você investir e com risco mais baixo. Então esses são dois casos com uma boa oportunidade e uma com risco um pouco mais alto, outra com risco um pouco mais baixo. O que você não deve fazer de forma alguma? Uma empresa que tem um alto PVPA e um baixo ROI, ou seja, não faz sentido nenhum, a empresa está caríssima, ou o contrário, uma empresa também que tem um baixo PVPA, só que um ROI negativo ou um ROI muito abaixo do custo de oportunidade. Isso também você não deve fazer. Então, qual é a situação ideal, no mundo ideal ali, que você, se achar, pode ter uma excelente oportunidade para investir nessa empresa? Seria uma empresa que tem um baixo PVPA, um baixo preço sobre valor patrimonial e um retorno elevado, um ROI elevado. Isso seria uma excelente oportunidade e baixíssimo risco. Só que esse tipo de situação a gente só encontra em uma crise no mercado. Então, em crises, você realmente acha empresas com preço sobre valor patrimonial lá embaixo e o retorno, o ROI, lá em cima. E aí, é uma oportunidade muito interessante para o investidor ali com um baixo risco. Então, essa é a regra de bolso que se você seguir, dificilmente você vai perder dinheiro no mercado de ações aí no longo prazo. E eu queria te pedir um favor aqui. Eu queria que você colocasse nos comentários aqui abaixo o que você gostaria de aprender sobre investimentos. E aí você coloca aqui que eu vou fazer um vídeo especial para você sobre esse assunto que você vai colocar aqui. O que você queria aprender sobre investimentos, tá bom? Pode colocar nos comentários aqui que eu vou fazer um vídeo especial para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo.